O que os outros vão pensar? Muito dos bloqueios que você tem, os sonhos que você não alcançou ainda, é por pura preocupação do que os outros vão pensar. Você percebe o quanto de poder que você dá para as pessoas? Eu já falei num vídeo o significado da palavra importar. Quando você compra, o que é um carro importado? Quando você compra um carro importado, uma maquiagem, né, importada, você compra lá uma, sei lá, uma Chanel, Lancôme, são coisas importadas. Se é importado, significa que veio de outro país para dentro do nosso país. E aí nós compramos isso importado. Quando a gente se importa com a opinião dos outros, a gente está importando para dentro de nós aquilo que é do outro. Você está trazendo para dentro de você aquilo que é do outro. Entende? Não é teu. Então, percebe a importância que a gente dá para os outros? Então, sempre pinte, quando surgir um desafio na tua vida, sempre pinte o pior quadro. Espera aí, se eu aceitar esse desafio, o que de pior pode acontecer? Pinta o pior quadro. O que pode acontecer? Por exemplo, dar uma palestra, falar em público, né? Esse exemplo que eu estou dando do medo. O que de pior pode acontecer? Pode dar um branco, e daí? Todo mundo tem branco, entendeu? Posso esquecer alguma coisa, daí você dá o quê? Aquele comando para o cérebro. Gente, esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. E continua, e vai, sabe? Eu posso tropeçar, cair, e daí? Quem nunca levou um tropeção e caiu? Entende? Então, assim, pinta o pior cenário, e aí você pensa, tipo, tá, mas... E se eu arriscar isso? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, que quem não arrisca nada, acaba arriscando muito mais. Porque a vida passa, e o pior arrependimento que você pode ter é de não ter tentado. Meus maiores arrependimentos, gente, apesar de serem poucos, não foi pelos erros que eu cometi, não foi pelas coisas que eu fiz, porque todos me trouxeram um aprendizado. O pior arrependimento que eu tenho são de coisas que eu não arrisquei, e que são mínimas, porque eu sempre arrisquei muito. Arrisquei. Mas de pequenas coisas que eu senti vontade de fazer, acabei não fazendo. Entende? E quando chega o final da vida, o maior arrependimento é esse. É você se perguntar como que teria sido a minha vida. Você poderia ter tido uma vida completamente diferente. Você poderia ter tido um destino completamente diferente se você tivesse arriscado. Se você tivesse se libertado da opinião dos outros, de todas as pessoas para quem a gente deu poder, para influenciar a nossa vida. A tua vida é tua. A gente vai ficar com a gente. Eu vou ficar comigo até o fim. Esse corpo vai ficar comigo, tudo eu vou ficar até o final. Ninguém vai comigo para... né? Eu quero ser cremada, então não é enterrada. Então, assim, ninguém vai comigo. Eu vou comigo. Então, tipo, é a pessoa que eu tenho que honrar. Eu tenho que acreditar em mim. A menos que você acredite em você, ninguém mais vai acreditar. Enquanto você não acreditar em você, não espere que as pessoas acreditem. John Maxwell fala assim, ele é um autor que eu gosto muito, e ele fala assim, para ser um vencedor na vida, primeiro tem que ser um vencedor por dentro. Seja antes de ser. Dá para entender essa frase? Seja antes de ser. Para ser um vencedor na vida, primeiro é preciso ser um vencedor por dentro. Eu achei muito bacana, perguntaram para um bilionário também, ele estava dando uma entrevista e daí perguntaram assim, perguntando sobre a história dele, a biografia dele, e aí perguntaram assim, você sempre foi rico? E daí ele falou, sempre fui rico, eu só estive sem dinheiro, mas eu sempre fui rico. Ele era pobre, acho que ele já catou papelão, latinha, sei lá o quê. Assim, entendeu? E ele falou, não, mas por dentro eu sempre fui rico, sempre me senti rico, e acabei sendo. De tanto que ele se sentia, de tanto que ele se via, de tanto que ele tinha autoconfiança, ele acabou se tornando.